Na apostila de História, na página 18, nós vamos estudar sobre o tempo que passa. Aqui nós temos apenas uma simulação do tempo, tá? E nós vamos ver a paisagem do tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Cecília Meirelles, que foi uma grande escritora brasileira. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a história dela para vocês, tá? Para vocês depois entender um pouquinho a hora de responder os questionários. A Cecília, ela nasceu em 1901. E os pais dela, a família dela, sofriam de tuberculose. E os pais delas faleceram e ela foi morar com os avós e ficava aos cuidados da avó. E ela manifestava a doença e não poderia ficar no meio das outras crianças. A Cecília Meirelles passou a conviver com outras crianças depois que ela foi datada. E ela viveu até 1974. Com 18 anos, ela publicou seu primeiro livro, entre os 50 que ela produziu. Né? Então, agora que você já sabe um pouquinho sobre a história de Cecília, vamos ler aqui um texto qual ela mesma escreveu. No tempo em que Cecília era pequena, tudo era muito diferente. Não havia carros, nem prédios, nem mercadinhos. Os vendedores iam passando e vendendo suas mercadorias de porta em porta. O fogão era a lenha e a luz a gás. As pessoas viviam mais em casa e conversavam muito raramente com os vizinhos na janela. Então, vocês podem ver que no tempo de Cecília, as pessoas não tinham muito contato umas com as outras. Então, cada uma ficava nas suas casas. E quando conversava, era cada um na sua janela. Ninguém saía na rua para ir lá na casa do vizinho, para ficar batendo papo. Agora vamos para a atividade. A escritora Cecília Meirelles passou a infância na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Rio Comprido. Conforme a história anterior, responda às questões sobre como era esse bairro no tempo em que Cecília Meirelles era criança. As pessoas viviam em casa? Sim. Elas tinham fogão em casa? Sim. As pessoas tinham acesso à energia elétrica? Não, Dom Semarco diz. Existia o carro transitando nas ruas? Não. As pessoas faziam compras em mercados? Não, porque elas não saíam de casa. As pessoas saíam de casa com frequência? Não. Sobre quando Cecília Meirelles era pequena, escolha uma destas afirmações. Então, vocês vão me dizer, faz muito tempo ou faz pouco tempo? Na história que eu acabei de contar para vocês, vocês acham que essa história faz pouco tempo ou muito tempo? E aí vocês vão marcar um xizinho para mim. As crianças crescem e os jovens se tornam adultos. O que mais se modifica com a passagem do tempo? Pesquisa. Então, vamos fazer uma pequena pesquisa. O que existe no tempo em que você vive? Faça um desenho em que apareçam algumas coisas que fazem parte do seu tempo. Então, aqui você vai desenhar as coisas que existem hoje, ok? Então, você vai colocar tudo que existe hoje, aqui nesse quadradinho.
Escreva o nome das coisas que você desenhou e que fazem parte do seu tempo. Então, tudo que você desenhou, você vai escrever aqui, ok? E na roda de conversa, reúna-se com seus colegas em uma roda de conversa, mostre e explique a eles o que você representou na atividade anterior. Bom, essa parte aqui seria na sala de aula, então vocês ignorem, tá? Então, vocês fazem só essas duas atividades.